A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal foi fundada no dia 14 de janeiro de 1983, na sede da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Desde então, tem atuado em defesa da carreira de forma efetiva e marcante. Um dos fundadores e primeiro presidente da entidade foi o gaúcho Mário Bernardo Sesta, que com a iniciativa acabou levando à consolidação da função de procurador do Estado. O que se verificava é que havia uma certa diversidade no plano nacional de estruturas organizativas, em comparação umas com as outras, em comparação com as demais carreiras jurídicas, como o Ministério Público, como a magistratura. E o Rio Grande do Sul tinha, não que fosse necessariamente o único, mas o Rio Grande do Sul tinha já coberto quase todas essas etapas. No Rio Grande do Sul, a Procuradoria-Geral do Estado já havia se organizado e conquistado as prerrogativas iguais às das demais carreiras jurídicas. Isto nos motivou a dar início a um movimento, a tomar a iniciativa de convidar os demais estados, os procuradores dos demais estados, as associações dos demais estados, para uma reunião com vistas à criação de uma entidade nacional. Foi com esse espírito que, em 1984, a ANAP recebeu o convite para participar da Comissão de Notáveis, instituída para elaborar o esboço da Carta Magna, promulgada em 1988. Depois de intensa luta e grande mobilização da diretoria e dos presidentes das associações dos estados, a entidade obteve sua grande vitória institucional com a inserção do artigo 132 no texto constitucional. Grande marco para a carreira por ter retirado das PGEs a condição de meros órgãos subordinados ao Poder Executivo e fazê-los responsáveis, além do assessoramento e consultoria jurídica, pela representação em juízo dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Tinha início a participação da entidade nas lutas democráticas de afirmação da carreira. Entre os membros da comissão liderada pelo jurista Afonso Arinos estava o professor e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Era a época de efervescência, de turbulência, né? Época que havia terminado uma guerra, mudado completamente o panorama político e econômico do mundo, surgia o pós-constitucionalismo aos poucos, né? A ideia do neoconstitucionalismo, né? E tudo isso reforçava a ideia do policentrismo do poder. Os poderes tripartidos na forma clássica já não atendiam necessariamente às demandas complexas do Estado à época. Era necessário criar alguma coisa que atendesse em rede à sociedade e não piramidalmente. E a estrutura dos três poderes, clássica, de 200 anos, de tempo de Montesquieu, era uma estrutura arcaica e tinha que ser adaptada. Não significava mudar os nomes, significava simplesmente criar uma diferença entre uma estrutura de poder majoritária e uma estrutura de poder contra-majoritária, para equilibrar. Porque as maiorias são perigosas, e as duas guerras mundiais tinham demonstrado que a maioria pode fazer o que quiser, como fez agora com o petróleo, com o royalties do petróleo. As maiorias mandam, mas elas não mandam em cima da Constituição. Elas não podem mandar em cima dos valores constitucionais. Há certos valores que são estabelecidos como fundamentais, e por serem fundamentais, eles têm que ser tutelados, custodiados por instituições voltadas exatamente a esse projeto. Não o projeto majoritário, que é um projeto político-partidário, mas o projeto contra-majoritário, que é um projeto da tutela dos valores permanentes dos países da nacionalidade. Aí surgiu a ideia de que era necessário, no nosso campo,
institucionalizar de tal forma as funções essenciais da justiça, de tal maneira que elas fossem representativas da contramajoridade na tutela dos grandes valores institucionais, inclusive na própria advocacia privada. Porque a advocacia privada é privada porque se relacionam privadamente, mas no fundo é pública, porque aquilo é um ônus do Estado. Em 1993, a ANAP teve papel preponderante perante o Congresso Nacional para impedir que houvesse retrocessos para a carreira durante o processo de revisão constitucional. A reforma administrativa proposta pelo governo retirava dos procuradores de Estado e do Distrito Federal a condição de agentes políticos e integrantes de carreiras que exercem função essencial à Justiça. Havia, principalmente por parte do Poder Executivo, havia uma certa impaciência de que aquela doutrina estivesse minando o poder de governadores, de presidentes, de prefeitos, porque essas funções seriam intocáveis naquele núcleo de valores. Então, você não gostaria de dizer, não, eu sou o seu chefe, como é que você não faz o que eu quero? E essas crises chegaram até 1993, que foi a revisão constitucional. Na revisão constitucional surgiu uma força de voltar a advocacias públicas ao bojo do Executivo e, portanto, perder completamente toda essa visão institucional das carreiras. Em 1999, a ANAP se adequa às exigências do momento, deixando de ser uma associação de associações para se transformar em uma entidade nacional com identidade própria e representativa da classe dos procuradores de Estado. Mas é em 2003 que a entidade enfrenta o seu maior desafio até então, durante as discussões da reforma da Previdência. A atuação da ANAP no Congresso Nacional buscava garantir a inclusão dos procuradores de Estado no subteto do Poder Judiciário. O tema passou a ser discutido na Câmara dos Deputados através da Emenda 69 e foi defendida em plenário pelo Procurador do Estado de São Paulo e então deputado federal Michel Temer. Vencida a batalha na Câmara, o projeto passou para discussão no Senado quando enfrentou a pressão dos governadores. Mais uma vez, a forte atuação da ANAP junto aos 81 senadores garantiu que o texto já aprovado se mantivesse intacto, gesto que assegurou o subteto da magistratura para os integrantes da carreira e a manteve no mesmo patamar remuneratório das demais carreiras essenciais da Justiça. As conquistas, no entanto, não permitem a acomodação. Novos desafios se apresentam e a defesa das prerrogativas dos procuradores de Estado é um exercício diário daqueles que estão à frente da ANAP, pois a usurpação de funções inerentes à classe em alguns estados põe em xeque a consolidação do tratamento constitucional dispensado às demais carreiras essenciais da Justiça. A ANAP, responsável também pela construção de todo um sistema de prerrogativas, através de embates judiciais, de estratégias de ação parlamentar, de estratégias de articulação institucional, para que nossa carreira tenha alcançado, nesses 25 anos de Constituição, o porte institucional que possui hoje. Por isso, contamos com você para consolidar as conquistas alcançadas e para construir um futuro de uma advocacia forte e independente. Conscientizar a sociedade sobre o papel e a importância do procurador do Estado como responsável por zelar pelo patrimônio público e pela defesa dos interesses do Estado também se constitui em um desafio a ser vencido. Tanto quanto é relevante esclarecer os legisladores quanto à importância de as procuradorias gerais serem detentoras de autonomia técnica e financeira para não ficarem, a cada 4 anos, sob o jugo dos políticos de plantão. Porém, os entraves não se atêm apenas ao campo legislativo.
No Judiciário, principalmente, junto ao Supremo Tribunal Federal, a ANAP tem oferecido resistência permanente às infindáveis tentativas de fragilização da classe mediante o aviltamento das prerrogativas institucionais propostas por meio de lei flagrantemente inconstitucionais. Ou ainda pela criação de estruturas paralelas, tais como procuradorias das fazendas estaduais ou através da contratação de escritórios privados de advocacia. A ANAP tem sido fundamental na luta que travamos na Paraíba. A Advocacia Pública Paraibana, todos os procuradores e nossa associação, a ASPAS, Associação dos Procuradores da Paraíba, não poderiam jamais encaminhar suas lutas sem o apoio, a presença e a contribuição da ANAP, porque ela se faz presente não só nas discussões, mas também em todos os encaminhamentos que damos às reivindicações dos procuradores paraibanos. Afinal, a ANAP foi criada e existe para dar força ao papel institucional dos procuradores na consolidação e no fortalecimento da carreira. A sua história e os resultados estão aí para comprovar. A defesa das prerrogativas é muito mais eficiente, no caso da defesa das prerrogativas dos procuradores do Estado, quando se dá de maneira nacionalizada, e o veículo para isso é a Associação Nacional dos Procuradores do Estado. Essa experiência ela se mostra muito efetiva em casos concretos, como dois recentemente acontecidos em Minas Gerais. O primeiro deles é uma notificação conjunta da AP Minas, Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, juntamente com a ANAP, contra um edital de contratação de advogados para a Secretaria de Saúde em Minas Gerais, sem observância do concurso público, o que estaria violando, e efetivamente violaria, se não fosse a atuação presente da ANAP e da AP Minas, a prerrogativa da atribuição exclusiva de representação judicial e extrajudicial do Estado por parte de procuradores do Estado. Feita essa notificação, esse edital foi suspenso e essa contratação não se deu da maneira inicialmente intentada. Posteriormente, ainda esse ano, um juiz de primeira instância em Minas Gerais aplicou a 2 procuradoras do Estado em Minas uma multa pessoal em função de um descumprimento de decisão supostamente descumprida, segundo ele, o que teria se dado por uma ação de terceiro, no caso o agente público. Nesse caso, foi interposta uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal e obtido uma liminar que não só suspendeu a decisão prontamente, como determinou aos juízes que observem os diretrizes constitucionais e do Supremo Tribunal em matérias dessa ordem. Porém, novos desafios e conquistas se apresentam. A luta da entidade a ser enfrentada é a conquista da autonomia pelas Procuradorias Gerais de Estado e a consolidação da independência técnica dos procuradores. São conquistas que não se obtêm sozinho. Apenas a união e a mobilização dos mais de 6.000 procuradores de Estado e do Distrito Federal conseguirão sensibilizar a classe política quanto à relevância da carreira para a manutenção do Estado democrático. Do movimento que se tem feito, esta etapa é o cumprimento de estabelecer um marco para caminharmos daqui para frente com mais vigor ainda na busca desta autonomia da advocacia pública em relação às 3 esferas da União, dos Estados e Distrito Federal e dos municípios. Tal sentimento provocou, em setembro de 2013, um fato inédito. As entidades representativas da advocacia pública nas 3 esferas, União, Estados e municípios, se unem para promover um ato público no Senado Federal em Brasília em defesa da autonomia. O auditório Petrônio Portela ficou pequeno para receber os quase 800 advogados públicos oriundos de todos os cantos do país, com o slogan Autonomia para defender o que é do povo brasileiro. É demonstrar à sociedade brasileira que nós somos responsáveis pela cidadania, pela defesa do erário público e principalmente, pela devolução à sociedade de todas aquelas necessidades públicas essenciais à coletividade como um todo.
Tamanha mobilização propiciou aos parlamentares se revezarem na tribuna em defesa da advocacia pública, entre eles o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que aproveitou o momento para anunciar a criação da comissão especial que irá discutir a PEC 82 de 2007, que trata da tão almejada autonomia técnica, financeira e administrativa para a advocacia pública. Não vim aqui prestar favor ou atenção a quem quer que seja. Eu vim cumprir o meu dever, porque esta casa precisa de pautas propositivas, de pautas positivas. Então, quero informar que, nesta hora, eu acabo de assinar, em poucos instantes, a criação da comissão especial destinada a proferir e parecer a proposta de emenda constitucional número 82. Essa é a luta do momento. Outras com certeza virão. E a ANAP estará presente para continuar atuando vigorosamente em prol da carreira, na defesa das prerrogativas dos procuradores dos estados e do Distrito Federal. ANAP, em defesa de uma advocacia pública forte e independente.